E o objetivo de hoje é ser objetiva. Yay! Olá tu, que tal? Bem-vindos, bem-vindas aqui ao meu universo. Hoje, mais uma quinta-feira, dia de TBT do segundo trimestre da gravidez. Na semana passada aconteceu o primeiro trimestre, foi um vídeo meio longo, vamos tentar melhorar para esta. Segundo trimestre, né, são os 3 meses do meio da gravidez e, como eu falei no outro vídeo, são os meses que a gente fala que é o sonho, as férias da gravidez, que é quando a gente se sente melhor, menos pior. Vamos ver. Eu vou começar falando dos sintomas, tá? Lembrando que isso é um testemunial da vida, porque não aconteceu comigo o que aconteceu com as outras pessoas, não aconteceu com as outras pessoas o que aconteceu comigo. Fui um pouco especialita, no sentido de que um dos sintomas que eu tive no segundo trimestre foi enjoo. Não tive no primeiro, tive no segundo, né? Enjoo matinal, eu acordava, levantava da cama, chegava na cozinha e vomitava. Não na cozinha, por sorte, mas não era legal. Eu tive um enjoo muito especial, com cheiro de trufa. Morar na Europa. Tive enjoo com cheiro de trufa, não conseguia entrar nos lugares que tinham trufa, chateada. E eu gosto, né? E aí, o que os médicos me disseram era comer alguma coisa antes de levantar da cama. O que no meu caso não é muito legal, porque eu tenho hipotireoidismo e o remédio do hipotireoidismo tem que tomar meia hora antes de comer qualquer coisa. E aí era uma confusão de horários. Mas era um biscoito, fica a dica, toma um biscoito antes de levantar, antes de sair do quarto, porque aí já dá uma acalmada no estômago, beleza? Pra quem tem esse tipo de coisa. Vem junto a questões estomacais, refluxo. Comecei a sentir uma acidezinha, né, que vem junto no pacote enjoo. Tinha uma acidezinha, começava a me voltar um pouquinho as coisas. Não era do enjoo, porque isso era ao longo do dia, mas é que tem um ser humano crescendo dentro de mim que ele começa meio que a ocupar espaços. E o estomaguinho fica um pouquinho mais apertado. Além do xixi, que segue, né, vivendo muito no nosso dia a dia, porque esse ser humaninho também tá ocupando espaço da bexiga. É bem interessante. Esses são os sintomas que eu tive. Outro sintoma a ver com essa região é intestino preso. Tem muita grávida que tem problemas de intestino preso, acontece bastante, eu não cheguei a ter tanto esse. Também gás, pode acontecer, tá, pessoal? Fala essas coisas pra ninguém se sentir muito ET, porque acontece com todo mundo, ou acontece na média, ou são sintomas esperados, tá? Outro sintoma que acontece bastante, sim, esse eu tive, foi cólica. Uma cólica e uma dor lá embaixo, tá? Uma coisa meio estranha, mas tá tudo se mexendo, né, gente? O útero era assim e ele tá muito grande já. Então tá estranho e pode doer. Eu perguntava muito pros médicos porque eu tava sentindo dor, porque dor geralmente é sinal de uma coisa ruim, mas era bastante normal ter cólica e dor no canal vaginal, que depois, né, aumenta um pouquinho a dor. Também dor nas costas, isso sim, porque também começa a mexer tudo, a gente começa a ficar com aquela pose de grávida, assim, sabe? E começa a mexer, eu já tenho tendência a ter dor na lombar, eu tenho dor na lombar da vida, e nesse caso piorou bastante. Eu comprei já no segundo trimestre da gravidez um travesseiro de grávida, que se usa bastante, que é pra dormir de lado, abraçada. Nessa época ainda dá mais ou menos pra dormir de lado, quase de barriga pra baixo, mas já não tanto, porque tu já tá tendo ali um voluminho, sabe, interessante, tá ocupando espaço e tu já não te sente confortável de botar a barriga pra baixo, por suposto. Na questão de sintomas estomacais também, eu não tomava refrigerante, não tomo refrigerante, então eu tomava muito suco e tomava muita água com gás no primeiro trimestre. Já no segundo trimestre eu já não tinha condições de tomar água com gás, eu não conseguia tomar água com gás, me revoltava tudo, inclusive também pimenta, não conseguia mais comer pimenta, me doía muito, não conseguia comer nada de coisas de pimenta. E também, como eu disse, no primeiro trimestre eu não engordei 0, quarto mês 5 quilos, foi legal, foi bom na vida, realmente. Pesar na mesma balança, fica a dica. Porque como eu troquei muito de médico durante a gravidez, cada um dizia que estava engordando uma coisa aleatória.
eu me pesava na casa da Carol e do Bruno. Eu olho pra baixo porque tá anotado, pra eu tentar ser mais objetiva, tá? Pra eu ir lá, depois esse vídeo vai ficar muito corrido, eu vou de feedback, mas tudo bem. Mas pra não dizer que só tem más notícias no segundo trimestre, que eu acabei de dizer que é o melhor trimestre de todos, já não tem mais enjoo, já não tem toda aquela tensão de ai, não podemos dizer nada, calma, tem que esperar crescer. Agora sim as pessoas olham pro bebê, olham pro feto e dizem, ah, tá tudo bem, que quando tu ouvi isso aos 4 meses, quase, já é um negócio, gente, eu tava muito precisando ouvir essa frase. A gente ouve essa frase, mas é lá pelo segundo trimestre mesmo, ouve-se que tá tudo bem, é uma notícia feliz, finalmente. E além disso, acontecem outras coisas muito legais. Por exemplo, sai a barriga, né? Dizem que é quando conta que sai a barriga, vai tudo mais ou menos na mesma fase. Começa a aparecer a barriga, já dá pra saber o sexo do bebê, que também é a história que o Ney quer contar. Como eu sempre soube que era uma menina. Bem, tenho 3 irmãos. Menina, menino, menina. A menina teve menino, menina. Depois meu irmão teve menino, menina. A minha irmã teve menino, então eu ia ter menino. Por isso eu sempre soube que era uma menina. Não, agora falando sério, eu sempre me imaginei pai de menina. Sempre quis ter uma menina. E então acho que antes do confirmar, tinha uma coisa dentro de mim que era uma vontade muito grande de que fosse menina. Dito isso, questão científica. Os cromossomos que eu produzo XX são mais fortes, ainda que mais lentos. E os XY, como todos os homens, ainda que sejam rápidos, isso não serve pra muita coisa, são mais frágeis. Então pela data mais ou menos de quando aconteceu o ato, quadrava mais com ter sido pré-ovulação, então era uma menina. Se não fosse tudo isso, igual a gente fez um teste genético, porque com 8 semanas você já consegue fazer um teste genético para confirmar quais são as cargas que a Mari tem. Então se a Mari no exame de sangue dela tivesse um Y, como não tem pininho, confirmo, atesto para vocês, significaria que estaria sendo gerado um menino. Não foi o caso, a chance de acerto é de 100%, tipo, não tem nem dízima periódica no 99,999, é de que era uma menina. E eu pedi para receber o teste no meu e-mail, então quem contou que era menina fui eu que contei pra Mari. Recebi a notícia por e-mail quando tava no metrô indo trabalhar, chorei feito um retardado. As pessoas no metrô, ninguém entendia o que estava acontecendo. Bons tempos que ninguém usava máscara, na verdade, né? Ah, pera. Teve pegadinha ainda. Como a gente já sabia desde as 8 semanas pelo teste genético, a gente não precisava esperar os médicos no ultrassom confirmarem o que era e o que não era. E a gente guardou essa informação pra gente, a gente nunca contou pros médicos que a gente já tinha feito exame genético. Então eles diziam assim, tudo indica que é uma menina, e a gente já sabe, mas vamos ver, confirma aí. É uma menina, legal. E outra coisa, dá pra ver perfeitamente que é menina, tá? Esse negócio da época que a minha mãe descobriu que eu era menino só quando eu nasci, na verdade, porra, hoje o negócio é completamente diferente. Outra ótima notícia que acontece no segundo trimestre é que diminui o cansaço. O primeiro trimestre é muito cansativo, como eu falei, tem muito sono e é muito cansaço, eu tenho vontade de ficar deitada e nunca mais levantar. O segundo trimestre já não, e isso tem a ver com os hormônios, porque no segundo trimestre o feto já está desenvolvendo os próprios hormônios, ele não precisa tanto dos nossos. Precisa muito da gente, obviamente, mas ele já não precisa tanto dos nossos. Então essa menos transferência de hormônios, essa menor dependência de hormônios que o bebê tem da mãe, ocasiona que a gente tem um pouco menos de sono, sofre menos um pouco de sono, é bastante mais interessante, por isso também que é a fase mais feliz. Junto com ver a barriga, começar a notar alguma barriga e com saber o sexo do bebê, é mais ou menos nessa fase, lá pelos 5, 6 meses que a gente começa a sentir o bebê. E fica a dica, como eu falei que a gente pode ter gases na gravidez, eu fiquei 1 mês achando que era gases. E não achem estranho alguma grávida que passar por isso. Durante um tempo é gases, umas coisas passando no meio, muito engraçado. Tem coisas passando no meio da tua barriga que tu não sabe o que é, porque tem coisas acontecendo no teu corpo que tu não sabe o que é. Então eu achei que eram bolhas de gás, juro. Até que em algum momento fez um plá, e esse momento foi um momento muito bonito, porque foi um vídeo que eu tava vendo de um amigão nosso, Thiago, e eu me emocionei muito com esse vídeo dele, e quando eu comecei a chorar, a Vicky começou a se mexer. A Vicky cuidou muito de mim na gravidez. Isso foi, né, amor. Mas nesse momento que eu me emocionei, eu fui muito feliz, chorei. E eu me lembro que eu mandei um vídeo pra ele dizendo
que a Vicky tinha mexido pela primeira vez, ou eu tinha me dado conta finalmente, que era a Vitória se mexendo pela primeira vez, vendo um vídeo dele, muito feliz por ele, foi muito legal. E sentir o bebê é uma coisa muito louca. Não é aquela, obviamente, não tem tanta barriga, tu não consegue ver aquela mão de bebê aparecendo assim na barriga, mas tu consegue sentir, se põe a mão, tu consegue sentir umas ondinhas assim. E é uma sensação muito gostosa. A gente começou a colocar música, o Ney sempre conversou muito com ela, contava sempre a mesma história do Poinco. E foi muito legal começar a se mexer. E eu sempre fui apaixonada por grávida e por barriga, e eu deixava as pessoas botarem a mão na minha barriga, chamava as pessoas no trabalho, olha aqui, tá mexendo. Sempre que a pessoa botava a mão, ela parava de se mexer. Muito tímida, minha filha, parecia ser. E também na questão da barriga, uma coisa que a gente julga muito é o botar a mão na barriga, porque as grávidas estão permanentemente com a mão em cima da barriga, sempre com a mão segurando a barriga. E tu fica pensando, gente, qual é a necessidade? Até quando tu tá com 2 meses que não tem barriga, a gente coloca... É um instinto de proteção muito louco. E eu fiquei com a mão na barriga todo tempo. Sempre tava conversando, tava de pé, tava sentada, apoiada em mim com a mão na barriga, assim. Saudade da minha barriga, gostava muito dela. E, além de todos os sintomas, é um momento muito especial de exames, né? Eu falei com a Anitta também sobre isso, o exame morfológico, que é da translucência nucal. Nesse momento se faz um exame de sangue, aqui na Espanha se faz um exame de sangue para ver possibilidades de síndrome de Down. E a translucência nucal é para ver as medidas, se as medidas são proporcionais entre os membros, para ver se com essas medidas tem alguma possibilidade de algum tipo de malformação do bebê, tá? E foi justamente esse o exame que aconteceu da última mudança de médico, porque me marcaram esse exame no público, eu não consegui fazer no público, eu não consegui mudar a data porque eu fui viajar. E aí, na volta, foi uma série de médicos que a gente teve que ir, e aí o médico mandou pro lugar errado, a gente foi pro outro lugar, e aí quando conseguiram dizer qual era exatamente a coisa que a gente tinha que fazer, faltava um dia pra sair da janela de semanas que tem que fazer esse exame. Então foi uma correria, mesmo que a gente marcou de um dia pro outro, e foi no último dia, foi bem intenso, mas deu tudo certo, no caso, a translucência nucal. Deu tudo certo. Também é quando se faz um maravilhoso exame de glicose, que a gente toma um copo de açúcar, basicamente. O meu tinha gostinho de laranja. Tu toma um copo de açúcar e fica sentada. É isso. E aí se toma a medida da glicose antes de tomar esse açúcar e depois de tomar esse açúcar, pra ver porque existe diabetes gravitacional. Porque existe diabetes na gravidez, uma diabetes bem específica que acontece só nesse período, que se trata em separado, que tendencialmente terminaria depois da gravidez, mas é uma coisa que tem que tratar, então é um cuidado a mais que tem que ter, e é um exame específico que se faz e é super importante. Tem mulher que não consegue fazer porque vomita, juro, dá muita vontade de vomitar, porque é uma bomba de açúcar, de estômago vazio, uma coisa que não se deveria fazer com nenhuma pessoa, muito mais uma pessoa grávida. Mas tudo bem, a gente supera. E no meu caso específico também foi o momento que eu fiz os exames do coração. Eu fiz eletrocardiograma, ecografia do coração, porque o problema que eu tinha era que as paredes do meu coração não tinha desenvolvido e o sangue se misturava. Então era um exame especificamente que dava pra mostrar o meu coração fazendo isso, e mais pra frente se fez esse mesmo exame no bebê, na Vicky dentro da barriga, pra ver se o sangue se misturava ou não. E a partir desses exames que eu fiz, no hospital público ainda, me deram um ok, o visto bueno, para eu poder passar pelo parto normal. Se eu não pudesse, se tivesse alguma possibilidade de algum problema cardíaco, eu já seria indicada para cesariana, e não sei nem se eu poderia entrar em trabalho de parto, acho que não, né? Não faz sentido. Então eu não poderia nem entrar em trabalho de parto. É um dos poucos casos que aqui a gente vai direto para cesariana, porque eu não poderia passar pelo esforço cardíaco de um parto normal, que é alto. De todas as formas, tudo isso foi muito cuidado na hora do parto, porque né, os médicos têm todo o meu histórico, sabiam que era uma questão, e foi uma preocupação especial do meu marido também, na hora do parto. E bom, de pontos que aconteceram especificamente nesse segundo trimestre, era isso. É muito mais tranquilo, como tu sente bebê é muito mais alegria, eu senti muito mais felicidade ainda do que eu já poderia estar sentindo. Depois que passou o primeiro trimestre eu consegui ficar feliz, tá? Isso é uma coisa importante. E foi muito legal.
Na ocasião da viagem do meu aniversário, que coincidia com um exame que eu não consegui desmarcar no público, que eu tive que passar pro privado, foi nessa viagem, depois do meu aniversário, que eu postei a foto nas redes sociais, contando pra todo mundo que eu tava grávida, em Sevilha, que a gente tava com os amigos. Fui muito mimada pelo meu marido e pelos nossos amigos, foi muito legal. E outra viagem que a gente fez depois, em junho, foi pra ir pra um casamento, que a gente foi no interior da Inglaterra. A gente foi pra Londres, a gente ficou na casa de um super amigo nosso, filho nosso. A gente passeou bastante por Londres, a gente foi visitar o museu V&A, né, da Rainha Victoria da Inglaterra. E aí tem uma foto da Vicky com a Rainha Victoria. E foi a última vez, na verdade, que a gente viajou de avião. Uma história que eu quero contar, que é muito pessoal, de uma vivência muito minha, mas que eu acho muito importante, que eu já contei pra outras pessoas e que eu acho que é uma experiência muito legal. A minha cunhada tinha tido a Oli no Brasil, já tinha voltado, então tava meu irmão, tava minha mãe aqui também. Meu irmão, minha cunhada, a Catarina, que já tinha 3 anos, e a Olivia, que tinha lá 2 meses. E teve um dia que eu tava grávida, a Cacá, que é a minha filhada, nossa filhada, tava tomando banho, e a Aline tava com a Oli no colo, um bebezinho, que nesse momento que precisava de mais atenção. Então eu tava cuidando da Cacá ali, tomando banho, aí a Cacá caiu. A Cacá caiu e eu fui tentar ajudar, e a Cacá brigou comigo. E aí eu peguei a Oli e eu fiquei super traumatizada, porque a gente brigou, eu e a Cacá. A Cacá brigou comigo, né? E eu fiquei super traumatizada, super chateada, porque, pelo amor de Deus, eu não consigo lidar com uma criança, eu não vou conseguir lidar com minha filha, se minha filha discutir comigo, eu vou fazer o quê? Eu não vou saber responder, vai tudo dizer, ai meu Deus, eu tô errada, eu sou uma péssima mãe. E a minha cunhada falou a frase salvadora da minha vida, desde então, que foi: Mari, a Vicky não vai nascer com 3 anos, ela vai nascer com 0 dias. Ai, e isso, hoje e todos os dias, nossa, ajuda tanto. Porque eu já ouvi também algumas mulheres dizendo: nossa, mas eu não vou conseguir cuidar de uma marmanjo de 15 anos, olha o que eles fazem. E é a melhor coisa que eu pude ouvir na minha gravidez. E que eu penso é que quando o bebê nasce, ele nasce com exatamente 0 dias e 0 horas de vida, que é exatamente o tempo de experiência que tu tem como mãe ou como pai. A gente nasce junto. Por sorte, a gente nasce junto. Ao mesmo tempo. Eu nasci como mãe ao mesmo tempo que a Vicky nasceu como pessoa. E a gente aprende ao mesmo tempo. O bebê não vai nascer com a idade que a gente se assusta, ele vai nascer desse tamanho. Não deixa de ser assustador, né? Mas ele vai nascer assim e ele vai se desenvolver e a gente vai crescer e aprender junto. Isso foi muito marcante pra mim. Obrigada, Aline, por isso. Me ajudou muito a acalmar os ânimos e pensar: ok, ela também não vai saber o que ela tá fazendo, então vai dar tudo certo, a gente vai aprender junto como um time. Projeto VA, que eu falei no outro vídeo, era isso, era a gente lembrar que tá todo mundo aprendendo. E o todo mundo que a gente pensava naquela época que era eu e o Ney, não, o todo mundo é eu, o Ney e o bebê, eu, o Ney e a Vicky, estamos aprendendo. As questões culturais são muito engraçadas. Eu só queria dizer de novo que isso é um testemunho meu, de mais ninguém. São as decisões que eu tomei sobre a minha gravidez e de mais ninguém. Mas que a ciência e a medicina dizem que não existe uma medida, não se conhece uma medida ok de consumo de álcool na gravidez, tá? Mas o que pra mim foi engraçado é que as pessoas ficavam tão impressionadas com o fato de eu não beber nada, da mesma forma que elas ficavam muito impressionadas com eu tomar café. Ou seja, como assim tu toma café e, nossa, você não bebe nada? Que eu achava muito engraçado, porque pode beber café na gravidez. Nenhum estudo diz que não pode, ainda mais se você já é um consumidor de café. Eu não posso simplesmente passar a beber café loucamente pela vida, se eu nunca bebi café. Mas o café com leite que eu tomava, pode tomar café com leite, pode, simplesmente pode. As pessoas me olhavam: nossa, que horror. E aí quando a gente ia pro bar e eu tomava uma tônica, as pessoas: nossa, mas não vai beber nem um pouquinho? Não. Mas um pouquinho pode. Eu ficava muito, muito impressionada com isso. Pessoal, qual é o parâmetro de vocês? Café pode, tá? Obrigada. Fora que é uma decisão de cada um, e isso também é muito importante. Mas do corpo feminino, né? Todo mundo decide, menos a própria pessoa. Como última dica, uma coisa que eu não fiz e eu recomendo faça exercício. Vou engordar 5 quilos em um mês. Tudo bem que eu não engordei muito na gravidez, mas não foi muito legal.
Não é bom para as costas engordar tão rápido, nem pra nada. Outro aprendizado que eu tive foi sobre as estrias. Não existe creme que evite as estrias. Não tem. Não sei se isso é boa ou má notícia pra vocês. Hidratem-se de beber água e de passar creme. É super importante porque a pele tá passando, o corpo inteiro tá passando por coisas muito loucas. Então manter uma pele hidratada é sempre positivo. Mas, infelizmente, nada, nenhuma química assim passando no corpo vai evitar a estria se ela tiver que acontecer no nosso corpo. Minha filha, esse segundo trimestre continuou sendo muito mágico. Foi muito mais tranquilo, mamãe já tava com o coração mais calmo, acalmando, muito mais, aproveitando muito mais, eu pude aproveitar muito mais, eu consegui aproveitar muito mais. E uma das coisas que me fez mais feliz foi, e isso depois que tu nasceu mais ainda, mas a alegria de quem tava na nossa volta. Pra cada pessoa que a gente contava, a felicidade dessas pessoas de saber que tu estava vindo. Foi sem dúvida toda a tua futura recepção, todo o carinho, todo o amor que nos deram. Não que eu duvidasse em algum momento disso, mas foi tão bom, foi tão acolhedor, foi tão gostoso e foi muito legal. A gente contou para as pessoas mais próximas no primeiro trimestre, no finalzinho, e aí depois a gente abriu para todo mundo, mas foi tão legal, mas tão legal. E isso a gente vê hoje em dia como todos os nossos amigos e toda a nossa família, mas é que da família meio que a gente espera, né? Muito amor, e é muito mais do que isso quando chega, mas dos amigos e da nossa rede de apoio aqui, que foi tão necessária, e é tão necessária. Eu me emociono cada vez que eu vejo os nossos amigos contigo, e já faz mais de 1 ano e meio, mais de 1 ano. Eu aproveitei muito, eu morro de amor pela barriga que eu tive, eu morro de amor pelo tempo que tu estava aqui, e esse segundo trimestre foi muito especial porque a gente pôde realmente, eu pude realmente sentir que tu estava aqui dentro, falar contigo, e eu acho que tu respondia. Foi... Eu amei estar grávida, e eu vou te ter aqui também, tá? Bom, era isso então. O próximo vídeo não vai ser sobre o terceiro trimestre, vai ser sobre algo que acontece normalmente, já começa a acontecer no segundo trimestre e no terceiro trimestre um pouquinho também, que são as compras. Mas eu acho que é uma informação, um conteúdo interessante para quem está começando a pensar sobre enxoval e sobre o chá de fralda, também, que ele costuma acontecer ali no meio do terceiro trimestre, tá bom? É isso, espero que tenha dado certo a questão de fazer um tempo mais curto. Espero vocês numa próxima quinta-feira, um próximo TBT Compras para o Bebê, e até lá!